Boa noite, bem-vindas à nossa live de terça-feira. Vamos chegando nessa live. Bem-vindas à nossa live de terça-feira. Vamos chegando. Já vai dando coraçãozinho, que é para essa live chegar para outras pessoas. Vai comentando aqui de onde vocês estão me assistindo, se tá calor, se tá frio, como foi seu dia hoje. Boa noite, bem-vindas. Aliás, eu vou mudar a pergunta, não é como foi seu dia, mas o que aconteceu de melhor no seu dia hoje? Já parou para pensar nisso? Todos os dias existe essa possibilidade de acontecer algo maravilhoso na nossa vida. A gente que não tá sabendo encontrar o que é tão maravilhoso e é nos pequenos detalhes. Bem-vindas à nossa live, boa noite, São Caetano do Sul, a Yara tá me dando boa noite. De onde mais vocês estão falando? Falando, não me escutando, me ouvindo, me assistindo. Sejam bem-vindas. Ai, maravilhosa. A Nelma, querida. Boa noite, bem-vindas. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos chegando na nossa live que eu fiz a caixinha lá a enquete com vocês. E vocês votaram para que eu fale da comunicação. E eu fiquei tão feliz e eu vou trazer alguns insights aqui maravilhoso para vocês. Separei algumas dicas e 5 pontos essenciais, o porquê que você deve investir na sua comunicação. Eu não pararia nas 5 dicas de jeito nenhum. As 5 são só para a gente falar aqui na nossa live, mas eu posso dar N motivos para você sempre investir na sua comunicação e você vai entender aqui ao longo da nossa live que eu trago algumas realidades aqui para vocês. Sejam bem-vindas, no final vai ter a nossa mensagem final que eu sempre deixo aqui para vocês. Dia produtivo hoje, a Yara comentou, que maravilhoso, boa noite, bem-vindas. Toritama, pernambucana. Olha que bacana. Boa noite, Goiás, maravilha. Sejam muito bem-vindas à nossa live hoje. Vamos falar então da comunicação. Esse pequeno detalhe que faz parte de nós, seres muito Vocês já se deram conta que nós somos o único ser nessa face da Terra que se comunica, que fala, que tem o poder da fala. Nenhum animal consegue se comunicar, a não ser um papagaio, e ele não consegue se comunicar, ele repete, mas ninguém, a não ser nós, temos esse poder maravilhoso da comunicação. E por que não melhorar essa única coisa que nos liga, esse ser aqui nesse universo, desde a hora que a gente chega aqui no planeta, apenas com um grito, né? E a gente encerra com um suspiro. Olha que profundo isso. E no intervalo entre esse grito e o suspiro, o que a gente tem de melhor na nossa comunicação para falar, para dizer, para se comunicar? E é através das palavras que a gente pode aproximar ou até mesmo afastar e muito as pessoas da nossa vida, as nossas oportunidades, as grandes portas que podem se abrir, mas também podem se fechar. Muitas vezes, aliás, eu arrisco em dizer, é que o grande motivo é a nossa comunicação. Certamente vocês já escutaram falar em qualquer lugar, em empresa principalmente,
nós somos contratados, todos nós somos contratados pelas nossas habilidades, pela nossa técnica, pelo nosso currículo maravilhoso, e nós somos desligados pela nossa falta de habilidade na comunicação, no trato com as pessoas, pelas nossas atitudes. Não é porque a gente sabe fazer muito bem aquilo que a gente faz, aquilo que nós somos contratados. A gente sai, muitas vezes, é convidado a sair porque nós não estamos nos comunicando da forma adequada, da forma que tem que ser, da maneira como tem que acontecer naquele ambiente, com as pessoas, no trato com as pessoas principalmente. E não é isso o que acontece apenas na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Quantas pessoas a gente já afastou da nossa vida porque a gente não sabe se comunicar? Ou não sabe porque realmente a gente não consegue ser entendido naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente gostaria de falar. Muitas vezes é por falta de habilidade mesmo, mas outras tantas vezes a gente afasta porque a gente usa a nossa emoção à frente. E quando a gente faz isso, a gente de fato afasta demais as pessoas. E muitas vezes a gente demora para entender. E aí, quando entende, a pessoa já foi embora, já não faz mais parte, ou já não quer nem dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance para que você mostre que está disposta e disposto a mudar. É por isso que cada vez mais a comunicação é importante. Mas eu trouxe alguns motivos aqui e eu quero que, primeira coisa, que vocês respondam aqui para mim agora, para que eu perceba que vocês estão me escutando, estão entendendo o que eu tô falando, estão interessados nesse assunto, que venha um conteúdo. Eu vou colocar aqui para vocês, depois que encerrar essa live, que ela vai ficar salva, eu vou colocar aqui para vocês nos stories um mapa mental dessa nossa conversa, o que é maravilhoso, porque você pode fazer um print e guardar aí no seu celular para lembrar dessa nossa conversa que eu estou tendo agora. Mas eu quero que vocês respondam aqui, que nota você dá para sua comunicação hoje? Seja sincero, porque aqui não tem julgamento. De 1 a 5, coloca a nota que você acha. O 5 é maravilhoso, você acha que tem uma comunicação boa, muito boa. Ou se a sua nota está ali entre 3, menor que 3, eu diria menor que 3, presta atenção nas dicas que eu vou trazer aqui para você. Mas coloca aqui, que nota você se dá para sua comunicação? De 1 a 5. Coloca aí a nota que você melhor identifica na sua comunicação, hein? Seja sincero. Começando aí por essa nota que eu já vou trazer aqui para vocês algumas dicas do porquê que você deve investir na comunicação. E a primeira delas, não tem a menor dúvida, que se trata do desenvolvimento profissional. Quando a gente aprende a se comunicar, a gente tem muito mais oportunidade. Mas eu quero voltar aqui, ó, já tem gente respondendo aqui, se dá uma nota 3, que mais? Vai colocando a sua nota enquanto eu vou dizendo aqui o porquê que você deve investir na sua comunicação. E o primeiro ponto é porque você desenvolve o seu lado profissional. Muito melhor você desenvolve. E aí é importante você entender que você passa a ter uma comunicação muito mais clara, objetiva, persuasiva. E quando eu trago essa palavra persuasiva, provavelmente você já fica um pouco esperto e pensa, nossa, uma pessoa persuasiva, isso é negativo, isso é ruim. Como pode isso? Eu não quero ser persuasiva. E aí eu quero dizer para você, primeiro eu quero traduzir o que significa a palavra persuasão para depois trazer aqui para você a importância de você aprender a se comunicar, inclusive para ter esse poder de persuasão e o quanto ele vai ser importante na sua vida. O que significa persuasão? É a forma de comunicação estratégica que é feita através dos argumentos lógicos ou simbólicos. E aí a gente vai pensar, poxa, estratégica, eu vou manipular, é como se eu estivesse manipulando algo. Então entenda uma coisa,
A palavra persuasiva, ela é fundamental, ela é mágica, ela é incrível quando você usa, obviamente, para o bem. E aí você vai me dizer assim, mas e quem usa para o mal? A gente não está aqui para falar das pessoas que fazem o que fazem da forma errada. Isso são pessoas que têm princípios e valores completamente diferentes do seu, do meu, de quem se identifica. Eu não uso o poder da palavra, o poder do cargo, o poder das minhas redes sociais para manipular as pessoas, para fazer algo ruim. Isso está na nossa consciência, isso está nos nossos valores e a gente não precisa perder esse tempo e se preocupar com o outro. Ah, mas isso é feio, isso é... Por que eu vou fazer isso? Mas e quem usa para manipular, para persuadir? É por isso que você precisa aprender a usar a seu favor e de uma forma muito mais inteligente, estratégica e, é lógico, de uma forma correta, porque ela está alinhada aos seus valores. Agora, se você vai usar para outras formas negativas, para usar as pessoas, tenha certeza que existe uma coisa que ela não depende de religião, ela não depende de crença, ela não depende de nenhuma espiritualidade, mas ela é uma lei que funciona, que é a lei do retorno. Não adianta, tudo que você fizer, você vai colher. É simples assim. Então não é com isso que a gente vai se preocupar, não é com esse tempo perdido que a gente vai ficar aqui falando e pensando em quem faz errado ou certo, o poder de algo que tem. Mas é importante você ter e saber e entender, porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. E muito provavelmente vai fazer da pior forma, vai usar da pior forma esse poder. Então entenda você o que é uma técnica, uma estratégia de persuasão, até para você defender um projeto que você vai apresentar, para você defender algo que realmente acredita. É isso que envolve o poder de persuasão. É quando você consegue, através dos argumentos, de uma boa retórica, de uma boa comunicação, convencer alguém que aquilo que você está dizendo faz total sentido. E só consegue isso quem tem essa habilidade na sua comunicação. Por isso a importância de você aprender. E isso traz uma desenvoltura na sua vida profissional e reconhecível. É algo que realmente vai deixar você em outro nível na sua vida, vai colocar você em outras oportunidades. E isso realmente faz total sentido. Sem contar, e eu tô falando ainda só do primeiro item, tá? Eu vou trazer aqui 5 itens do porquê que você deve investir na sua comunicação. Eu estou falando nesse momento, para quem está chegando agora, sobre o desenvolvimento profissional, o quanto isso vai desenvolver você. Investir na sua comunicação vai colocar você em outro nível. Você vai conseguir ser muito mais objetiva, clara, persuasiva, porque você aprende de uma forma técnica e estratégica a usar as palavras, você consegue se posicionar, você chama a atenção para quem está ali na mesma sala que você, no mesmo ambiente, você chama atenção para as pessoas prestarem atenção no seu conteúdo, elas prestam muito mais atenção. E isso também está entre, se eu não me engano, é a terceira, pelo que eu anotei aqui, é a terceira exigência mais conceituada nas empresas. Isso é uma pesquisa que existe no LinkedIn, são esses soft skills, soft skills que a gente precisa ter, são as nossas habilidades na nossa comunicação, a inteligência emocional, são algumas habilidades que as empresas exigem, e uma delas é na comunicação, é a terceira mais exigida. Quem sabe se comunicar tem melhor o poder de ocupar uma vaga, de ter essa oportunidade. Então é importante você estar atenta a isso. E eu que estive há pouco tempo no SXSW, no último, vocês sabem, sobre o futuro do mercado, inovação, tendência, tecnologia, o que mais foi falado não foi só ChatGPT, inteligência artificial, mas sim, no final das contas, dizer que por trás de qualquer tecnologia, a maior que seja,
O que vai continuar sendo exigido e importante é o poder da comunicação, são as pessoas. E só vai permanecer quem souber se comunicar. E cada vez mais, com a tecnologia que a gente tem hoje, com a facilidade de ter tudo na tela do celular e do computador fazendo por nós, as pessoas vão deixar de aprender mais essas habilidades, porque está muito fácil, você tem um alcance o tempo todo através das redes sociais, através de uma inteligência artificial, qualquer resposta. Então, quem sabe se comunicar tem um grande poder na mão, tem uma grande diferença, tem outras oportunidades na sua vida, porque a pessoa sabe se posicionar. Não vai ser uma inteligência artificial que vai mudar. Não vai ser o Google. O Google vai continuar existindo como sempre. Você vai lá, vai pesquisar o que você quiser. Mas se você não souber traduzir com as suas palavras, com a forma como você entende aquilo e conseguir transmitir para as pessoas que você tem um poder de raciocínio lógico e consegue se comunicar através disso, você não tem mais espaço se você não souber se comunicar dessa forma. Então é importante você entender que cada vez mais vai ficar mais fácil de você se destacar se você souber usar a comunicação a seu favor. Porque as pessoas cada vez menos estarão dispostas a aprender e a evoluir. É muito mais fácil você acessar uma inteligência artificial e enviar por um e-mail, por um direct, por uma mensagem, por um WhatsApp, uma comunicação super bonita, mas coloca alguém na frente da pessoa para ter essa oportunidade, ela não vai saber se comunicar. Eu sempre digo essa sequência, né, cronológica. Pensa comigo, se você é uma pessoa que chega, porque a comunicação ela também está na nossa imagem, ela também está em chamar a atenção para a forma como nós estamos vestidos. E isso é um superpoder, você saber se comunicar através da sua imagem. E quando você faz isso, você chama atenção. Então vamos lá, o primeiro ponto é chamar atenção através da forma de você se vestir. Aí você tá bem vestida, você chama atenção. Você chamando atenção, você tem a oportunidade de se aproximar com pessoas que vão fazer conexões com você, com pessoas de alto nível, pessoas inteligentes, pessoas mais inteligentes que você, que eu tô sempre trazendo aqui para vocês, a importância de você se aproximar, ter relacionamento com pessoas que são mais inteligentes que você tem muito mais a aprender com elas do que o contrário. E aí você tem essa oportunidade, porque você chamou atenção, você consegue aproximar pessoas mais inteligentes que você para fazer essa conexão, só que essa conexão ela só vai acontecer se você souber se comunicar. Não adianta você estar muito bem vestido, pode estar vestido de ouro dos pés à cabeça e chegar à oportunidade de conversar com alguém que pode abrir uma porta para você e você não saber se comunicar, você não sabe falar. Essa porta se fecha na mesma hora e você nunca mais tem essa oportunidade novamente. Por isso esteja preparado para que isso aconteça. Quando você une essa imagem, essa presença com o seu tom de voz, com a sua fala, com a sua comunicação, as portas abrem para você e certamente você terá muitas outras oportunidades, porque você consegue não só transmitir na imagem que você é uma pessoa que desperta confiança e interesse, mas você prova isso através da sua comunicação. Você consegue de fato mostrar, olha, eu sou realmente alguém diferenciada, alguém que pode fazer a diferença aqui nesse projeto, nesse trabalho, nesse ambiente. Então você passa a se destacar muito mais e ter relações interpessoais interessantes para a sua vida. Porque a gente só consegue ter relacionamento com pessoas que estão no mesmo nível que o nosso e a mais, caso você queira. E a gente só consegue se manter em relacionamentos que estão em outro nível se você, no mínimo, tiver um nível adequado para conversar com essas pessoas e disposta a aprender cada vez mais, entender que nós estamos sempre nesse lugar da humildade, de aprender todos os dias. A gente nunca sabe o suficiente para achar que tá tudo bem, a gente já chegou num nível maravilhoso na nossa vida e não temos mais nada para aprender. Muito pelo contrário. Então esse é só o primeiro ponto. Deixa eu ir para o segundo ponto, senão eu vou ficar falando aqui sem parar. Mas comenta aqui se vocês estão entendendo e faz conexão com isso que vocês pensam também.
com relação ao ambiente de trabalho, né? Esse desenvolvimento profissional. O segundo ponto, você passa a ser melhor entendido. Não tenha a menor dúvida que quando você começa a se comunicar melhor, a se comunicar, a entender essas técnicas das palavras, da fala, esse poder da comunicação, você consegue falar de você consegue falar do seu negócio, você consegue falar do seu projeto, você consegue apresentar basicamente determinada informação, você passa a ser muito mais objetiva e assertiva naquilo que você quer comunicar. Você não perde tempo, mas também não perde a oportunidade. Você consegue falar muito bem e fala muito bem de você. Então você passa a ser entendido. Quantos de nós aqui, às vezes, já se questionou sobre isso? Será que a pessoa entendeu mesmo o que eu estava falando? Poxa, eu falei uma coisa tão legal, eu queria tanto contribuir nesse projeto, nesse lugar. Será que a pessoa entendeu o que eu estava falando? Você entendeu? Quantas vezes a gente já não fez isso, né, com um amigo, alguém mais conhecido e próximo a nós mesmos, que a gente falou alguma coisa, a pessoa entendeu outra e a gente até vira para alguém do lado e pergunta: você entendeu o que eu falei? Será que aquela pessoa entendeu o que eu quis dizer? Então, esse questionamento é importante, é um bom sinal que você tem para dar um passo atrás e entender, tem alguma coisa que eu posso melhorar. E aqui eu também quero trazer uma observação, como experiência. E eu sempre faço esse convite para vocês, para as minhas seguidoras, para não ter esse preconceito e nunca olhar por essa ótica do vitimismo, do coitadinho, nossa, eu fui vítima de preconceito na minha fala, de preconceito no meu sotaque. Gente, vamos lá. Nunca entenda isso. Se você é uma pessoa disposta a evoluir, a crescer, a aprender, nunca olhe por essa ótica. Não use absolutamente nenhuma observação que alguém fizer para você contra você mesma. Nunca olhe por esse ângulo, porque isso, a única pessoa que vai se prejudicar é você mesma. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes, nesse item aqui que eu estou falando, que você passa a se comunicar melhor, o que eu quero dizer é o seguinte, trazendo como exemplo eu mesma, e eu já contei algumas vezes aqui para vocês. Quando eu comecei nessa minha trajetória profissional e que eu queria muito evoluir, eu queria muito um cargo de liderança, eu sabia que cada vez mais eu teria que investir em várias coisas, cursos, habilidades, técnicas, enfim, estudar realmente muito, mas além disso, eu teria que aprender a me comunicar. E aí eu sabia trazer novas ideias, eu tinha projetos incríveis, eu sempre pensava nas ideias, eu preciso estar sempre pensando à frente, o que eu posso trazer de diferente, a mais, para contribuir no resultado de tal e tal setor, enfim, eu estava sempre pensando além, buscando resultado, e quando eu ia levar essa informação, trazer essa ideia, que muitas vezes era genial essa ideia, quando eu começava a falar, as pessoas falavam do meu sotaque. Davam uma risadinha, brincavam, achavam bonitinho, porque eu sou do Sul e eu mudei muito. Vocês sabem que eu mudei muito a minha forma de comunicar. E eu usava algumas gírias que a gente usa muito no Sul. Então, quando eu começava a falar, e eu falava o D muito forte, as pessoas brincavam e falavam assim, eu adoro esse sotaque, que sotaque maravilhoso. Mas olha só, olha o D, não sei o que, repetiam algumas palavras. E aí quando eu entendi que as pessoas não prestavam atenção no meu projeto, na minha ideia, mas falavam do meu sotaque, da minha forma de falar, eu pensei, bom, eu preciso mudar isso, porque eu quero que as pessoas prestem atenção no meu conteúdo. Eu quero ser validada pelo aquilo que eu estou falando. E se o meu sotaque, as minhas gírias, a forma com que eu falo, às vezes parece até agressiva demais, porque eu quero falar rápido, porque eu quero não perder a ideia daquilo que eu estou pensando, então eu tenho que mudar, porque eu quero que as pessoas realmente parem, escutem o que eu quero trazer, a ideia que eu quero trazer. E aí eu busquei melhorar e mudar realmente algumas coisas, amenizar um pouco o meu sotaque. Muita gente vai se sentir ofendida com isso. Nossa, eu fui criticada, debochada do meu sotaque. O que você quer? Você quer evoluir? Você quer crescer? Você quer se tornar uma pessoa
à frente, você quer ter novas oportunidades e você está vendo que isso está impedindo, que as pessoas não dão a menor importância para aquilo que você está falando, mas sim para a sua gíria, para o seu sotaque, brinca com isso. Então não leve por esse lado. Nunca pense nesse vitimismo. Nossa, eu fui vítima de preconceito. Nossa, eu fui vítima. Gente, eu nunca consegui olhar por esse lado e isso só me fez crescer, isso só me fez evoluir, porque eu tomei para mim como algo, uma crítica construtiva, e a pessoa nem estava me criticando, muitas vezes estava achando até bonitinho eu falar daquele jeito, mas eu não queria que ela achasse bonitinho, eu queria que ela achasse genial aquilo que eu estava falando e não o meu sotaque, só que ela não estava conseguindo escutar. É a mesma coisa na roupa. A roupa, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai palestrar, vai apresentar numa reunião. Se você ocupa um cargo de liderança, você quer chamar a atenção na forma de se vestir, só que você não pode passar do ponto, senão as pessoas nunca vão escutar o que você está falando, não vai respeitar aquilo que você está querendo dizer, porque a roupa que você está usando chama muito mais atenção do que o seu conteúdo. Então a gente tem que ter esse cuidado para não passar do ponto, e isso vale em tudo na nossa comunicação, tanto na imagem quanto na nossa fala. A gente tem que ter esse cuidado de não atropelar as coisas e nunca olhar por esse viés do vitimismo. Fui vítima disso, fui criticada porque eu falei desse jeito, então aceite isso, principalmente se você confia no seu trabalho, que era o meu caso. Eu confiava naquilo que eu estava falando, eu confiava naquilo que eu estava dizendo. Eu sabia que o meu conteúdo era incrível, então eu queria realmente que as pessoas escutassem. Então fica aqui essa minha dica aí para vocês nunca olharem assim com esse viés do vitimismo, porque não leva a lugar nenhum. Só você se prejudica com isso. E se a pessoa realmente criticou, o problema é da pessoa que criticou, né? Então, é isso que a gente tem que entender. O terceiro ponto é escolher melhor. Você passa a escolher melhor as suas palavras. Quando você se comunica, aprende a se comunicar, você passa a usar melhor as palavras. E aí, quando eu quero trazer isso, é aquela máxima que a gente adora às vezes se orgulhar de ter uma característica de ser o sincerão. Eu já fui essa pessoa, por isso que eu faço questão e eu escrevi isso aqui. Ser sincero demais nem sempre é o melhor caminho. Aliás, não é o melhor caminho. Então, quando você aprende a se comunicar, você usa melhor as palavras a seu favor. Você consegue raciocinar melhor, pensar muito melhor antes de falar alguma coisa e entender que ser sincero, sim, é algo positivo, mas você pode ser sincero usando palavras e uma tonalidade de uma forma que vai ser muito mais educada do que agressiva. E esse é um ponto, gente, fundamental. Se você não souber se comunicar nesse momento aqui, ele passa a ser tão delicado que você pode fechar uma porta maravilhosa na sua vida por ser sincero demais e por ser agressivo na sua comunicação. Eu também eu já comentei isso aqui com vocês, uma comunicação, principalmente com as pessoas mais próximas, eu falava do jeito que eu aprendi, porque a gente vem, nunca esqueçam disso, a gente vem munido ali de muita coisa da nossa infância, da nossa casa, das pessoas com quem a gente conviveu, a gente repete tudo que a gente aprendeu com as pessoas com quem a gente conviveu, então a gente vem cheio de vícios. E a gente simplesmente repete a forma como fala, o tom da voz. Se você convive numa casa onde todo mundo fala alto, fala gritando, as pessoas não se dão conta disso, que ela fala muito alto, que ela dá uma gargalhada muito alta, e ela faz isso, e todo mundo na casa dela faz isso, e ela acha que estar no ambiente de trabalho, ela também pode fazer isso. Então a gente não se dá conta e vai repetindo esses vícios que a gente traz lá da nossa infância. A parte maravilhosa é que a gente pode mudar, a gente tem esse poder, essa habilidade de adaptar, de melhorar, de amenizar, de entender que as palavras elas podem e devem ser usadas a nosso favor e nunca contra. E quando você é agressiva na sua forma de comunicação, que era o meu caso, imagina, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, lá a gente fala
fala rápido, fala de qualquer jeito, a gente aponta alguma coisa que a pessoa não entendeu, a gente fala daquele jeito que é. Hoje eu sei que é super agressivo dizer, poxa, você não tá vendo? Tá ali em cima, sabe? Essas coisas que parece óbvia pra gente, mas que eu não tô brigando com a pessoa, é o jeito de falar. Quando eu entendi que isso eu deveria urgentemente mudar, porque eu estava muito mais afastando as pessoas, eu comecei a amenizar a minha comunicação, usar melhor as palavras. E usar mais ainda nessa questão, ser objetiva, não é objetiva, ser sincero demais. Isso é sim uma qualidade, mas ela pode ser um grande defeito se você usar com uma tonalidade, um tom de voz um pouco mais alto, rápido e usar palavras inadequadas. Então você pode falar a mesma coisa usando outras palavras e simplesmente amenizando com seu tom de voz. É bem diferente. Eu já comentei aqui, já trouxe alguns exemplos. Você falar até o tudo bem. Quantas vezes a gente encontra alguém, isso é um exemplo muito simples, mas vocês vão entender isso que eu tô dizendo. Pela manhã, você encontra alguém e todo mundo tem essa mania, não é mania, as pessoas não vão dizer, quando você pergunta bom dia, tudo bem? Todo mundo vai responder tudo bem, por mais que tenha acontecido uma tragédia na vida da pessoa, ela não vai dizer, não tá nada bem, eu passei por um problema, eu discuti na minha casa, ninguém fala isso, nós somos acostumados a dizer tudo bem, mesmo não estando bem. Só que o tudo bem, ele entrega na nossa comunicação exatamente o que você está sentindo. Olha só como é diferente eu perguntar pra você, bom dia, tudo bem? Aí você dizer, tudo bem. Você nem me olha. Você nem fala comigo direito, você simplesmente sai um tudo bem. O que você quer comunicar com isso? Eu não estou bem, eu tô mal-humorada, eu não fala comigo, não estou disposta, não quero conversar. É isso que você está dizendo. Essa é a comunicação que você está enviando para outra pessoa. E isso também fecha portas. É diferente de quando você fala, bom dia, tudo bem? E a pessoa olha e dá um sorriso, tudo bem, e você? É completamente diferente. Então é a mesma resposta, mas vocês viram que eu consigo transmitir de uma forma diferente o meu tudo bem, dependendo da forma como eu falo. Então é mais ou menos isso, sincerão. Você pode dizer para a pessoa, olha, aquilo que você falou foi inadequado, não foi legal naquele momento, mas tem formas de construir essa comunicação do que você dizer que coisa horrorosa aquilo que você falou. É completamente diferente do que você trazer a pessoa para pensar. E a gente só consegue fazer a pessoa pensar quando a gente tem a calma na nossa fala, quando a gente começa a fazer uma construção, uma narrativa que ela vai assimilando aquilo que você está falando e de uma forma positiva. Isso sim é uma crítica construtiva e não uma crítica aleatória onde você está criticando algo que você nem sabe o que faz. Você está criticando algo que você nunca fez. Então é importante a gente melhorar na nossa comunicação, inclusive para parar de achar que ser o sincerão é a coisa mais incrível do mundo. Ela é, se você souber usar as palavras a seu favor e nunca contra, porque isso pode fechar uma porta. Antes que eu esqueça, eu anotei até aqui um exemplo sobre isso, para eu não esquecer, que aconteceu mesmo quando a gente usa esse sincerão e a nossa comunicação de uma forma tão agressiva, o quanto pode fechar portas. Isso aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhava, e não faz muito tempo. Eu era diretora financeira nessa empresa. Eu vou tentar ser rápida nesse exemplo, mas ele é muito bom, porque tem 2 insights aqui que eu vou trazer para vocês nesse mesmo exemplo. E aí, tinha uma menina que ela trabalhava no marketing, fazia pouquíssimo tempo que ela estava trabalhando lá, e ela era maravilhosa, ela era rápida, era prática, ágil, criativa, ágil, ela era incrível, era realmente assim uma pessoa, um achado, e fazia pouco tempo que a gente tinha contratado ela. E eu não me lembro, eu tava tentando lembrar antes de falar aqui com vocês, eu anotei sobre isso e tava tentando lembrar exatamente o que aconteceu, que eu não lembro o que foi, ela falou comigo
E eu tentei falar alguma coisa com ela, isso na minha sala, e aí ela já foi saindo da minha sala, eu tô lembrando da cena pra contar pra vocês. E ela foi saindo da minha sala e eu lembro que eu pedi alguma coisa assim pra ela e ela meio que me ignorou, assim. Ela fez de propósito, foi um dia que ela não tava muito bem. E ela fez de propósito, assim, me ignorou, virou as costas e foi saindo e meio que resmungou, assim, nas minhas costas, sabe? E foi saindo e aí eu chamei, ela não fez questão de nem olhar pra trás. E aí eu pensei, eu lembro que eu ainda parei e pensei na minha sala, eu pensei, nossa, mas que feio isso, essa atitude que ela teve. Ela não pode fazer isso. Eu não posso deixar assim, né? Não posso simplesmente me calar, porque eu tinha uma posição de liderança e eu precisava. Opa, volta aqui, só um pouquinho, calma. É, tudo bem, você não está bem, mas não é assim que a gente resolve. E aí eu fui atrás dela e parei na porta da minha sala. E nisso ela saiu caminhando, só para vocês entenderem. E era o ambiente onde ela passou era uma sala grande, ampla e tinha aquelas baias e estava cheio de pessoas trabalhando. Tinha a minha sala, esse monte de baia e as pessoas trabalhando, que era um corredor enorme, mas era um ambiente amplo. E aí ela foi passando por todo esse pessoal e lá, quando ela já estava lá na ponta, eu saí da minha sala e eu falei o nome dela. Falei, fulana, vem aqui um minutinho na minha sala. Eu falei assim. E aí quando eu falei isso, ela virou pra trás com muita raiva, com muito ódio. E virou pra trás e disse assim, ah, vai, eu não vou nada. E aí todo mundo fez um silêncio naquele ambiente, assim, todo mundo olhou pra ela, porque não acreditou que ela tava falando aquilo, e ela falou assim, essa menina é muito nariz empinado, eu não vou coisa nenhuma. E subiu as escadas, assim, e eu fiquei com uma cara, assim, horrorosa, eu não sabia aquela cara, assim, amarela, roxa, eu não sabia o que fazer, parada, aí todo mundo me olhou, ficou aquele climão, e aí eu né, acho que eu não lembro qual foi a minha reação, eu só sei que eu entrei na minha sala de volta e pensei, eu não acredito que ela fez isso, porque daí ali eu tive certeza que eu deveria demitir ela. Aquele momento eu tive a certeza, assim, que foi uma tristeza aquilo que ela fez, porque ela fez na frente de todo mundo. Ela perdeu totalmente o controle, ela usou emoção. E aí eu fiquei realmente muito chocada e nisso o diretor-geral da empresa tava lá, ele viu aquela cena e aí na hora ele entrou na minha sala e falou, eu não acredito que ela fez isso, o que aconteceu? Eu falei, eu também não entendi, mas eu percebi que ela não tá bem, só que assim, ela nunca deveria ter feito isso. E aí ele falou, o que a gente vai fazer? Porque ela é muito maravilhosa, olha o comentário dele. Aí eu falei, não existe isso. Ela pode ser a pessoa, ela pode ter vindo trabalhando lá no Google, na Apple e vim trabalhar aqui. A partir do momento que ela faz isso, ainda mais na frente de todo mundo, eu não posso manter ela aqui. Não posso mantê-la, porque isso vai simplesmente acabar com a minha imagem, com meu respeito. As pessoas nunca mais vão me respeitar, porque vão entender, qualquer um que me xingar, a pessoa vai continuar trabalhando. Não existe isso. Ela realmente passou dos limites. Se ela tivesse me falado isso dentro da minha sala, eu certamente iria corrigir, ela ainda estava errada, eu ainda teria o poder de não manter ela no time, mas eu poderia rever essa situação e dizer, olha, isso não vai acontecer mais, eu vou te dar a última chance, a segunda e última, mas assim, isso que você fez está errado e não deve mais acontecer. Mas quando ela faz isso na frente de todo mundo, eu não tenho o que fazer. E aí foi o que aconteceu, aí eu deixei passar um pouco mais o tempo e aí depois chamei, ela foi na minha sala e eu acabei desligando. E foi muito triste porque ela chorou demais e me pediu desculpa. Ela sabia, falou que eu tava certíssima, que não tinha que fazer, mas que ela não tava bem, não, eu falei, percebi. E aí eu comentei com ela, olha, realmente você é uma pessoa incrível, teu trabalho é maravilhoso, mas eu não consigo fazer absolutamente nada quando você coloca à frente a sua emoção e faz isso na frente de todo mundo. Eu não consigo, é uma questão de respeito na empresa, eu não consigo manter você mais aqui. Então, foi muito triste mesmo, porque ela realmente era muito maravilhosa, mas perdeu uma oportunidade e o que é pior, ela ficou conhecida por
todo o time, por toda a empresa, todo mundo comentou porque ela fez esse tipo de comentário, ela foi super agressiva, ela... Então, assim, as pessoas comentam, entende? As pessoas falam e ainda você sai como alguém ruim da história e ela era uma pessoa incrível tecnicamente falando. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. A comunicação, ela é muito importante, porque a gente perde oportunidade quando a gente coloca a nossa emoção à frente ou a gente acha que ser o sincero demais é muito maravilhoso. Cuidado! O quarto ponto que é importante, por que você deve investir na sua comunicação, é porque se você não falar, alguém vai falar por você. E essa também é aquela máxima que todo mundo um dia já passou aqui, de você estar em um curso, seja na faculdade, num curso, numa palestra, num evento, a pessoa faz a pergunta, você sabe a resposta, mas você não sabe como vai falar aquilo, e aí você fica, poxa, eu vou falar, e aí a pessoa do seu lado levanta a mão e fala, e ela ganha atenção, ela tem a troca de ideia com o palestrante, com o professor, seja com quem for, e ela ganha espaço, ela é ouvida, ela é percebida, ela aproveita esse espaço. Então, essa é um exemplo que eu sempre trago. Todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso, de realmente estar numa sala de aula ou num evento e a pessoa faz a pergunta e a gente fica assim, eu sei a resposta, mas não fala. E muitas vezes a gente não fala por falta de confiança, por falta de segurança, por não saber como falar aquilo que a gente sabe. Então, essa falha na comunicação e essa insegurança nos impede de dar o próximo passo. E tenha absoluta certeza disso. Se você não falar, alguém vai falar. E uma outra coisa, seja aquilo que é óbvio para você, muitas vezes não é óbvio para a maioria das pessoas. Então não sinta vergonha de arriscar e de falar algo pensando nisso. Nossa, mas isso é tão básico, isso é tão óbvio, eu não vou falar, eu não vou participar, eu não vou contribuir. Fale, não tenha medo de errar. Se comunique, você só vai saber se você se comunicar, se você tentar, pelo menos você está disposto e disposta a mostrar que você está ali, atenta, que você está disponível, que você realmente está antenada naquele assunto, que você quer estar fazendo parte daquele meio. Então, sempre pense nisso. Se você não falar, alguém vai falar no seu lugar, alguém vai ocupar esse espaço, alguém vai chamar mais atenção que você. A gente aprende com essas pessoas que se destacam, mas se você tem um conteúdo, se você confia naquilo que você sabe, que você tem a experiência, tem a expertise, fala. Não tenha vergonha de falar. Comece a falar mais sobre esses assuntos que você vai chamar muito mais atenção, você vai ganhar oportunidade, vai ganhar espaço e visibilidade. Isso é muito importante entender. Coloque isso na sua cabeça. Se você não falar, alguém vai falar por você. E o quinto... o motivo por que você deve investir na sua comunicação e que isso vai melhorar demais a sua ansiedade. O que eu faço de mentoria aqui, que tem pessoas que falam, gente, inteligentíssima, em geral, tá? As pessoas inteligentes, elas têm um raciocínio tão rápido e tão lógico para as coisas que elas conseguem... Melhor, elas não conseguem se comunicar direito, parece ser uma pessoa que não sabe falar, porque ela tem um raciocínio tão rápido que ela não consegue expressar na comunicação, ela não consegue colocar isso na sua fala, e aí ela perde muita oportunidade, porque ela realmente atropela as palavras, ela fala rápido demais, ela tá ali pensando tão rápido que ela não quer perder essa oportunidade, e o que é pior, ela não quer perder o raciocínio, ela quer falar rápido, ela atropela as palavras e muito provavelmente você não deixa o outro falar. Você interrompe o tempo todo e isso é péssimo, é péssimo. Quem aqui sabe, tem essa consciência que é tão ansioso que acaba, sabe, adivinhando aquilo que a pessoa vai falar? Quantas vezes a gente já começou a falar algum assunto, nossa, você não sabe o que me aconteceu hoje, quando eu tava saindo de casa, aí o ansioso, ele interrompe você ele não quer nem saber o que aconteceu, mas ele já interrompe você para dizer, não, isso porque você não sabe o que aconteceu comigo. Ele sempre quer mostrar que o problema que aconteceu com ele foi muito maior que o seu. Ele nem sabe qual é o seu problema, o que aconteceu no trânsito, mas ele sabe que
aquilo que aconteceu com ele é mais importante. Então ele atropela, ele interrompe. E isso, gente, é tão feio, é inadequado, porque a gente que tá ali querendo comunicar alguma coisa e é interrompido o tempo todo por uma pessoa que é ansiosa, isso é péssimo, porque daí a gente não dá credibilidade nenhuma para essa pessoa que é ansiosa, a gente não quer ela perto, a gente não dá espaço para ela. Então, se você tem essa consciência que você é uma pessoa ansiosa, entenda, quando você melhora a sua comunicação, você ganha vida, você ganha mais tempo de vida, porque você consegue escutar melhor, pensar muito melhor antes de falar aquilo que você está pensando em falar, e você consegue calmamente se comunicar, você consegue falar palavra por palavra. Tenta você, aí que está na sua casa, depois sozinha, colocar assim, ó, uma caneta, um lápis aqui, ó, e falar aquilo que você fala normalmente. Faz esse teste, você que fala rapidinho, você não consegue falar, você não consegue se comunicar. É só para você entender que a pessoa que fala rápido demais, é assim que ela vai entender, que as pessoas entendem você. Olha só. Quando você entra numa situação, você consegue se comunicar rapidamente? Ninguém entendeu nada do que eu falei. É assim que o ansioso fala. É assim que alguém, quando quer chamar atenção, não consegue chamar atenção, só pra a pessoa fica cansativa. Nossa, eu não entendi nada que essa pessoa tá falando, mas assim, ela podia terminar isso, né? Porque tá me incomodando. Aquilo que eu falei com um lápis na boca, eu quis dizer assim, se você começar a falar rápido demais, ninguém vai entender aquilo que você está falando. Olha a diferença. Eu não tô com nada aqui na minha boca, mas é porque eu falo normalmente assim, palavra por palavra. A pessoa que atropela, ela não consegue, você não consegue ser entendido. E aí você usa muito mais a sua ansiedade, e quando você passa a se comunicar melhor, essa ansiedade você abomina, você acaba segurando muito mais essa ansiedade, não tendo isso na sua vida. É maravilhoso. As pessoas ansiosas, elas não conseguem ser entendidas, elas se expressam muito mal, é cansativo escutar alguém assim, é realmente muito, muito negativo mesmo. E eu quero saber aqui se vocês estão entendendo e se isso que eu estou falando, se alguém está se identificando. Tenho prestado muita atenção, ó, a Carol tá falando, muito elegante saber ouvir, isso é verdade. Saber ouvir é... E quando a gente começa a escutar um pouco mais o que o outro tá falando, quando a gente chega a nossa vez de falar, a pessoa também escuta, porque ela consegue entender que você parou para prestar atenção, você entendeu o que ela tá falando, você tem uma troca com ela sobre o assunto que ela falou. E isso é muito genuíno, porque a pessoa começa a entender realmente que legal, ela prestou atenção naquilo que eu falei. E outro detalhe muito óbvio na nossa comunicação e que a gente não se dá conta, e esse é um sinal gigante de que você é uma pessoa ansiosa e que não está preocupada com o outro, é quando você pergunta para a pessoa, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Aí a pessoa fala o nome e aí você continua falando. Você não prestou atenção no nome, você não sabe qual é o nome da pessoa, e daqui a 30 segundos você fala, desculpa, qual é mesmo o seu nome? Ou seja, você acabou de assinar o seu atestado que você não tá nem aí para essa pessoa, você não prestou atenção e você tá muito mais preocupado com a sua fala do que escutar o outro. Então é muito importante a gente entender que a coisa mais importante na vida de outra pessoa, quando a gente conhece ela pela primeira vez, é o nome dela. Faça esse teste com a menina ou com o menino que está no caixa do supermercado. Todo mundo que está no supermercado tem um crachá com seu nome, todo mundo. E a menina que tá ali, ou o menino que tá ali, ele tá passando as coisas das suas compras assim, ó, ele nem olha pra você, porque ele já é 7 horas da noite, ele tá ali desde a 1 da tarde. E é insano, é um trabalho insano, a gente sabe. Então eu não julgo jamais, mas ele já nem olha pra você e vai passando as coisas e vai passando. Faça esse teste, lê o nome da pessoa que tá no crachá e fala, tudo bem, Fabiana? Ela vai fazer isso assim, ó. E vai dar um sorriso. Ela vai parar o que ela tá fazendo, ela vai olhar pra você e vai dar um sorriso. Porque não tem nada mais maravilhoso do que a gente escutar o nosso próprio nome de alguém que nunca nos viu. A gente se sente importante, a gente se sente envolvida, a gente se sente... Como assim? Essa pessoa me conhece? A primeira coisa que a gente pensa, essa pessoa me conhece? Como assim?
e ela dá um sorriso na mesma hora. Faça esse teste agora. Se você for numa farmácia, faça esse teste. Se você for no supermercado, faça esse teste. As pessoas amam se sentir importante, e a gente só se sente importante com algo que é valioso na nossa vida, que é o nosso nome. Ter alguém pronunciando o nosso nome é muito maravilhoso. É tão deselegante quando a gente chega num ambiente e a gente percebe que tem muito mais pessoas puxando o saco, me desculpa a palavra, mas é essa mesmo, puxando o saco de alguém que é o mais famosinho ali no ambiente, que é a pessoa que mais eu posso tirar vantagem quando ela tem um certo poder ou uma certa comunicação, que vai me trazer algum benefício. As pessoas nem escutam quem está na volta, as pessoas nem valorizam, e muitas vezes tem pessoas talentosíssimas ali na volta, mas a maioria das pessoas estão mais preocupadas em ficar na volta de alguém que a gente acha que tem mais influência, que tem mais disponibilidade em abrir uma porta, ao invés da gente conhecer, estar disposto e aberto a conhecer pessoas novas, pessoas que podem sim nos trazer uma outra visão de vida, de futuro, entender, conhecer a história das pessoas. Conversa com a menina do cafezinho que você trabalha há 10 anos e provavelmente você não sabe o nome dela. Provavelmente você vê ela já há 3 anos lá e nunca nem soube qual é o nome da pessoa. O porteiro que você passa todos os dias, você não sabe o nome. Provavelmente você não sabe. Para 5 segundos e toca uma ideia com essa pessoa. Eu tenho certeza que a vida e a história que ele tem para contar, você vai entender que você tem muito o que aprender nessa vida, que você está reclamando de coisas que é tão pequena perto do que as pessoas têm a ensinar e mostrar que, apesar de tudo, ela tá ali, bem vestida, se comunicando, dando um sorriso e cumprimentando todo mundo, porque é isso que dá sentido para a vida, quando a gente consegue valorizar nas pequenas coisas. E a gente não sabe fazer isso e não sabe valorizar as pessoas que a gente encontra todos os dias, que é o nosso porteiro, é o motorista, é a pessoa que serve um cafezinho e que serve muito bem, e a gente não dá a mínima importância, não sabe nem o nome e não quer saber, porque o que ela vai me agregar na vida, né? A gente não consegue entender que ela faz o melhor cafezinho e que dá esse quentinho na hora que a gente toma e pensa, nossa, que delícia, que coisa boa um café agora no meio desse caos que tá essa definição, essa reunião, seja o que for. Então passe a valorizar mais as pessoas que estão na sua volta e escute-as. Elas têm muito o que ensinar pra gente. E agora eu vou ler a minha mensagem final para vocês, que tem a ver... E eu falo sobre isso, obviamente, na minha mentoria. Então, quem tiver interesse pode me mandar um direct que eu falo para vocês sobre o que é. Mas a minha mentoria também tem todas essas questões de comunicação para que você possa evoluir. São 4 encontros e são só 3 vagas que eu consigo esse mês, gente. E quem fechar comigo vai conseguir um desconto de 30% na minha mentoria se fechar até sexta-feira. Então, ó, me chama no direct porque são só 3 vagas também para fazer a mentoria e evoluir na sua comunicação, ou seja, qual for o seu objetivo. Mas prestem atenção agora nessa minha mensagem final. Não esqueçam que essa live vai ficar salva aqui. Comenta assim que ela entrar aqui no feed, que é para levar para outras pessoas, para que eu possa entender que você gostou. Na sequência eu vou deixar aqui os stories para vocês sobre sobre o mapa mental do que nós conversamos. Então eu vou deixar tudo aqui porque vocês vão ver que é um material riquíssimo. Prestem atenção nessa mensagem. Se não te envolveram, não se envolva. Se não te contaram, não pergunte. Se não te responderam, não insista. Se não te convidaram, não vá. Se não te evitaram, não fique perto. Se te trataram como indiferente, se afaste. Aprenda a conhecer o lugar que você tem na vida das pessoas e não gaste tempo com pessoas que não querem gastar o seu tempo com você. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida aula aqui sobre comunicação, a importância, o porquê que você deve investir na sua comunicação. E aqui eu falei, na maioria das vezes, para vocês, o quanto melhora na nossa relação profissional e nas nossas relações interpessoais. E eu não cheguei nem perto de falar das nossas emoções.
Então, tem muita coisa pra gente falar ainda sobre esse conteúdo, mas eu espero ter contribuído um pouquinho e que vocês tenham gostado. Comenta muito aqui nessa live que eu vou salvar ela agora. Beijo, até mais!